me pareceu que seria uma boa ideia eu contar a minha história inteira aqui no digital, tentando descrever precisamente o caminho que eu segui, na expectativa de você aprender um pouco do que deu certo e do que deu errado, não como um guia das melhores decisões ou do jeito certo de enriquecer ou qualquer coisa do tipo, ou crescer no digital, mas tentando de fato descrever uma história real, uma espécie de mini biografia dentro de um vídeo que eu não sei quanto tempo vai durar. E eu acho que vale... Espero que você goste, é isso, tá? Tudo começou em 2018, quando eu sempre achei que era... Inclusive, eu por muito tempo achei que era em 2017 que isso tinha acontecido. E no começo, lá em 2020, eu falava para as pessoas que eu comecei em 2017. E aí eu fui olhar o meu canal, e o primeiro vídeo do meu canal é de 2018. Então eu acho que foi em 2018 mesmo que eu comecei. Mas, fato é, tava um dia na terapia, conversando com a minha psicóloga, Rosana, e por alguma razão a gente chegou num ponto da conversa que ela falou, cara, por que você não grava um vídeo dos livros que você lê, então? E pelo que eu me lembro, isso aconteceu porque eu já tinha falado várias vezes que eu queria ser streamer, queria jogar uns jogos online e fazer na Twitch. Só que tudo que eu fazia e contava pra ela era dos livros que eu tava lendo. Então eu tava direto lá falando pra ela que o tal livro que eu li, que tem isso e aquilo, é muito bom, muito legal. E aí acho que ela juntou as duas coisas, me deu essa ideia. E eu falei, pois é uma boa ideia. E aí quem sabe eu consigo ganhar dinheiro lendo livro. Pô, seria muito massa. Eu ter o meu trabalho do sonho. Meu trabalho do sonho, só tem 2 trabalhos do sonho pra mim, naquela época tinha 2 trabalhos do sonho. Ou vou ganhar dinheiro jogando videogame, ou vou ganhar dinheiro lendo livro. Eu jogava jogo no computador, nem jogava muito videogame. E aí, eu falei, bom, me parece mais adulto ganhar dinheiro lendo livro do que jogando videogame. E aí também me parece mais fácil. Por alguma razão, eu achei que seria mais simples eu fazer. E aí eu comecei a gravar, eu gravei meu primeiro vídeo que eu fiz foi, bom, vou pegar um livro qualquer e eu vou falar sobre ele. Peguei lá, eu não sei por que eu escolhi aquele livro, mas primeiro eu gravei 2 vídeos em casa, se eu não me engano essa foi a ordem das coisas. Um vídeo de como ler livros lá, de hábito da leitura, melhores livros que eu li, alguma coisa assim. E daí eu percebi que seria interessante se eu contratasse alguém que tem uma câmera para ficar melhor o vídeo. Aí eu gravei com o celular que eu tinha na época, não lembro, era um iPhone, algum iPhone. E o vídeo ficou meio não gostei muito do visual em casa, assim, a qualidade do som, tal, áudio, não sabia muito bem como fazer. Dá pra ver os vídeos, estão no canal aí, tá? Eu deixei eles abertos. E aí eu fui lá e contratei um cara. Encontrei um cara, uma pessoa indicou. Custava R$50 para ele gravar um vídeo meu, editar e me mandar. Eu falei, beleza. Aí eu falei pra ele, olha, eu quero fazer 2 vídeos por semana. Então 8 vídeos por mês é R$400. Eu ganhava uns 2.000 de salário. E aí, beleza, o cara topou. E aí eu comecei a fazer vídeo com ele. Tanto que eu fiz por 2, 3 meses, eu fiz 2 vídeos por semana. E publiquei 2 vídeos por semana, regrado, assim, de largada, regradinho. E aí, mais ou menos no 3º mês, eu falei, cara, tô gastando R$400 por mês com esse cara. E eu não tenho lá tanta grana assim. E se eu pagasse alguém pra me ensinar a editar vídeo? E voltasse a fazer, ou filmasse com a minha câmera, ou com o meu celular, ou sei lá. E aí eu paguei um cara pra me ensinar a editar. Eu paguei R$300 pra esse cara. Ele me ensinou a editar no Sony Vegas. E aí, eu por acaso tinha uma menina que fazia faculdade comigo. Em 2018 eu já tinha saído da faculdade, mas era uma menina que estava na minha sala, foi da minha sala na faculdade. E ela, por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, que a gente estava conversando, e ela falou, pô, eu tenho câmera, eu filmo você. E aí eu comecei falei, pô, massa. Então eu aprendi a editar e eu tinha uma pessoa que filmava pra mim de graça. Então valeu muito a pena. Era bem divertido, a Camila, a gente dava muita risada, se divertia fazendo os vídeos, foi bem legal. E aí eu vou até procurar aqui no começo do canal, né, pra você... É uma evolução rápida, assim, quando alguém te filma com uma câmera melhor do que o teu celular, né. E aí eu fiz vídeos assim. E em 2018 eu não sabia como
se ganhava dinheiro na internet. Eu não tinha a menor ideia de como fazia isso. Vou botar os mais antigos aqui, ó. Isso aqui os primeiros vídeos aqui, ó. Cara, o primeiro vídeo, pô, eu no meu quarto aqui, uma camiseta de um cachorro, sei lá, um negócio muito esquisito. E o segundo vídeo também. Daí o terceiro vídeo é esse vídeo que o cara filmou. Que é o vídeo que o cara filmou. Já fomos num lugar meio abandonado, assim, e tal, com umas pichações na parede. Ele me filmou por um tempo. E aqui eu já tava, olha, logo num vídeo um pouco mais pra frente, já era essa minha amiga me filmando. Vou até tentar virar ele aqui pra você ver, ó. A gente começava aqui, ó. Pô, num... Isso aqui era tinha até uma logo, né? Uma intro. Mas isso aqui era no prédio dela, numa espécie de um cinema, uma sala de reuniões, sei lá o que era. Embaixo do prédio dela. Em 2018 eu não sabia como ganhava dinheiro, só estava gravando para tentar descobrir como fazia. Publicava todos os vídeos que eu publicava no YouTube, eu cortava quadradinho e botava uma tarja preta em cima e embaixo, headline, título em cima e legenda embaixo, publicava no Instagram também. Então, nesse ano não aconteceu quase nada, assim. Quase ninguém via, não ganhei muito seguidor, não ganhei muito inscrito, não ganhei muito nada. E em algum momento ali, depois de uns 6 meses, eu parei de publicar com constância. Publicava um pouco, parava, publicava mais um pouco, parava. Nunca desisti, mas passei mais ou menos um ano, uns 9 meses assim, num estado meio tentando voltar a pegar constância no negócio. Então, do começo de 2018, ali março, se não me engano, o primeiro vídeo. Será que é março ou é maio? Eu sempre confundo isso também na minha memória. Mas enfim, ali no começo, se eu clicar no vídeo, não sei se dá pra ver aqui, ele só fala que é há 7 anos, mas não vejo o dia. Primeiro vídeo, eu nem sei, cara, enfim. Nesse primeiro vídeo, que foi em março de 2018, até novembro de 2019 eu não fiz nenhum centavo. E aí em setembro de 2019, um amigo meu falou para eu comprar o curso Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, e vários amigos meus já estavam me falando para eu vender um curso de como ler livros. Cara, vende um curso pra gente ler igual você lê um monte de livro, coisa e tal, lembra dos livros. E daí em setembro eu comprei esse curso do Érico Rocha. Na verdade quem comprou pra mim foi meu pai, eu pedi pra ele. Ô pai, compra um curso aí pra mim e tal. Custava 6 mil reais à vista, eu acho. Uns 8 mil reais parcelado, era um negócio assim. Aí meu pai comprou pra mim. E aí, eu assisti o curso inteiro em setembro, assim, maratonei o curso, vi ele inteiro. E de setembro a novembro eu fiquei pensando como colocar em prática. O que eu poderia fazer. Depois que eu vi o curso, eu comecei já a levar a sério a parada. Fazer vídeo pra caramba. Eu comecei a publicar 2 vídeos por semana, longos, e fazer corte deles e publicar vídeos curtos todos os dias. Já peguei de cara, ele recomendava 2 raiz, 7 Nutella. 2 vídeos longos, 7 vídeos curtos. E eu de cara já comecei a fazer isso. 2 vídeos longos, 7 vídeos curtos. Mas não sabia muito bem o produto, como que eu queria fazer o meu curso de... Eu já sabia que eu ia fazer um curso de leitura, mas não sabia muito bem como fazer. Então de setembro a novembro, eu devo ter comprado o curso no começo de setembro. E aí dia 29 de novembro eu vendi pela primeira vez o meu curso. Então ali no meio de novembro eu comecei a gravar o curso. Aí eu gravei algumas aulas, mas eu segui a tese do Érico, que ele falava na época pelo menos. Cara, não grava o curso inteiro. Oferta, vende primeiro, grava só uma parte, e se não tiver venda, você não trabalhou tanto. E aí se as pessoas comprarem, aí você grava o resto. Eu fiz isso. Não sei se é a melhor ideia, mas eu fiz isso. Fiz isso muitas vezes, até hoje faço isso. Não sei se é a melhor ideia. Às vezes eu atraso entrega de aula, módulos, e isso pode irritar pessoas, gerar problemas. Minha taxa de reembolso é baixa, tá? É menor que 3%, gira entre 2% e 3%, desde sempre, então eu considero um número bom. Eu acho que uma taxa de reembolso abaixo de 5% tá excelente. Isso quer dizer que eu não gerei tanta revolta assim com meus atrasos de gravação, tá? Mas no dia 29 de novembro eu abri o carrinho pela primeira vez.
Na época foi nos stories, uma várzea, assim, não segui nenhuma metodologia do Érico para abrir o carrinho, diga-se de passagem. Fiz 15 vendas, fiz R$4.500. Dois salários e um quarto. Então eu tinha, não era 100% lucro, né? Eu tinha gastado R$1.000 em tráfego, se eu não me engano, turbinando post, aprendendo a mexer no tráfego. Aí lancei, fiz esse dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu preciso de um gestor de tráfego. Tráfego é a única coisa que eu não quero aprender. Então eu já estava disposto a aprender tudo, exceto tráfego. Por quê? Porque tráfego sempre me pareceu trabalhoso aprender, que ia me custar muito tempo. E eu já sabia editar vídeo, já sabia, estava aprendendo a publicar, escrever e tal. Já publicava no YouTube, já sabia fazer thumbnail de vídeos, fazia as capas dos meus vídeos. Todos os meus primeiros vídeos todos lá, eu que fiz. Eu que fiz a capa, eu que editei. Tirando esses que o cara editou pra mim, que foram só os, sei lá, os 10 primeiros, no canal nem tem todos abertos ali. Depois eu editava, eu publicava, eu fazia thumbnail, eu fazia tudo. Então eu falei, a única coisa que eu não vou aprender a fazer é tráfego. E aí, qual que era a minha tese? Eu vou aprender a fazer tudo. Página de vendas, e-mail, plataformas, eu vou aprender a mexer em tudo, mas eu vou ter um cara que é um gestor de tráfego. E aí, por acaso, um amigo meu me indicou um cara. Veio calhar uma coincidência da vida, esse cara é muito bom. O André, meu amigo até hoje, trabalhou comigo ali de dezembro de 2019 até 2024, cara. Ele só parou de trabalhar comigo em 2024 e de lá pra cá a gente troca figurinha pra ver o que cada um tá fazendo no seu negócio. Ele tem o negócio dele quando ele começou a trabalhar comigo, ao mesmo tempo ele começou a construir o negócio dele, então eu era um dos clientes dele. E eu acho que eu fui o último cliente dele. Ele ficou só com uma pessoa principal, que na verdade nem é cliente dele, é um negócio dele mesmo. Ele ficou só com o negócio dele no fim das contas, mas ficou comigo desde lá. Então, acho que é um fator importante para a história que eu tive alguém, eu tive uma pessoa comigo desde o começo. Então o André foi uma pessoa fundamental, principalmente para o aspecto emocional da coisa, porque muita coisa deu errado, muita coisa foi muito complicada, muita coisa a gente passou junto. Eu lembro de um dia, eu não fumo cigarro, não fumo nada, mas eu lembro de um dia em 2020 eu estava tão estressado com o lançamento, eu morava na Itália, fui morar na Itália, já contei essa história, e aí a gente fez tudo, eu passei a madrugada acordado no último dia, no dia da abertura de carrinho, fiquei acordado até meio-dia. Cara, quando eu abri o carrinho, eu sentei e falei, André, eu tô tão estressado, cara, que eu compraria um cigarro pra fumar um cigarro. eu não fumo cigarro, eu odeio o cheiro de cigarro, mas eu compraria um cigarro pra fumar um cigarro. Só pra ver se me relaxa de tão estressado que eu tô. Então eu comecei com o André ali em dezembro de 2019. E aí a gente começou a seguir a fórmula de lançamento à risca. Em dezembro, eu fui pro evento do Érico e eu fiz um investimento, eu comprei o Insider, que era a mentoria dele da época, tem até hoje, mas na época custava R$50 mil. Eu não tinha R$50 mil, mas eu parcelei em 10 vezes, 5 mil por mês, e eu falei, eu vou fazer 5 mil por mês, seja o que Deus quiser. Ou, por sorte, eu tenho uma sorte disso, meu de fato, ou meus pais me ajudam a pagar. Foi isso que eu pensei. Mas o que eu fiz foi, eu vou me comprometer a fazer pelo menos 5 mil por mês para pagar isso aqui. E aí a gente começou a seguir a fórmula exata. Em janeiro a gente fez um lançamento semente, que é o primeiro lançamento que você faz. A tese da fórmula de lançamento é, se esse lançamento gerar pelo menos uma venda, o próximo lançamento é um lançamento interno. O lançamento semente é simples, é uma live e acabou. Nessa live você entrega conteúdo e vende. E o lançamento interno é um lançamento de uma semana. Você faz 3 aulas, 100% online, 100% gratuitas em uma semana. Você já deve ter ouvido isso por aí. Abre o carrinho na semana seguinte e fecha o carrinho dentro daquela semana. A gente fez esse lançamento em janeiro. Ele deu menos dinheiro do que o de novembro. Muita gente ficaria frustrada. Eu pensei, beleza, só mais um, segue em frente, vamos pro próximo. E aí, em fevereiro, eu fui embora, fui para a Itália, atrás de uma mulher. Eu conheci a Milene no dia 22 de novembro de 2019.
numa balada de rock. E dia 29 de novembro eu lancei o meu primeiro curso. Desde o dia que eu conheci a Milene, dia 23 de novembro, o Flamengo foi campeão da Libertadores contra o River Plate. Sábado, ela foi assistir comigo, porque ela também é flamenguista, eu sou flamenguista. E a gente se viu praticamente todos os dias. E desde o dia que eu conheci ela, ela falou que ia morar fora, ia morar na Escócia. E eu falei, cara, é com essa mulher que eu vou casar. Não sei, por algum motivo eu tinha certeza no dia que eu conheci ela. Maluquice, coisa de maluco, coisa de cara louco, né? E eu fui pra Itália, vendi meu computador, eu tinha um PlayStation 4, vendi meu videogame, vendi um monte de coisa. Meio que fiquei sem nada, assim. Juntei um dinheirinho e tinha uma sobrevida, assim. Levei uma quantia lá que dava pra viver uns 4 meses lá, uns 3 meses e meio. Eu lembro que minha tia me emprestou um dinheiro também. Eu não lembro quanto ela me emprestou exatamente, mas dava pra alguma coisa. Ajudaria, né? E eu fui. Com uma malinha, algumas roupas, e fui pra lá. E aí, cheguei na Itália 2 semanas antes de dar lockdown, ou 1 semana antes, eu me lembro. 2020, pandemia, lockdown, fiquei preso dentro de uma casa sem internet. E aí fiquei nessa casa sem internet. Eu vou dividir essa história em vários vídeos, porque eu não vou, já é 11h30 da noite, eu não vou conseguir terminar, isso é muito longo, mais demorado que eu pensava. Eu já tentei começar essa série de vídeos da minha história várias vezes. Me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo depois, tá? Mas vamos terminar essa parte, tá? Vou terminar esse primeiro episódio de forma concreta. Então, eu fiquei numa casa sem internet, com lockdown, proibido de sair de casa, numa cidade de 1.800 habitantes, em que a polícia fazia ronda e passava na frente da minha casa várias vezes por dia para verificar se tinha alguém na rua. Então, literalmente era um lockdown. Não podia sair. Podia ir no mercado e só. E meio que era isso. E então, eu, sem internet em casa, não conseguia nem falar com a Milene, que foi o que mais me deixou estressado, porque eu tinha expectativa de pelo menos poder fazer uma videochamada com ela todo dia, namorando à distância, a menina na Escócia, num lugar desconhecido, e eu pensando assim, pô, deve ter uns escoceses bonitos, loiro do olho verde lá, mano. E eu trancado sozinho na Itália, sem nenhum amigo pra conversar, nada, ninguém, nada. Só italianos ao meu redor. E eu pensando, cara, o que eu vou fazer, né? Será que vai durar esse namoro? E a segunda coisa eu não tinha internet. Como é que eu ia trabalhar com internet sem internet, né? Tipo, como? E aí eu tive que me adaptar. A primeira coisa que eu fiz foi, onde funciona a internet? E a internet funcionava num banquinho próximo da minha casa. Da minha casa eu saía da porta dela, virava para a esquerda, dava uns 15 passos, virava para a direita, dava uns 10 passos, eu estava num banquinho onde pegava o sinal do celular, só pegava o sinal do celular naquele lugar, né? Pegava dentro de casa. Vou pegar foto para te mostrar se eu achar aqui. E aí o que eu fiz? Bom, a polícia para de girar de noite. Sei lá, umas 9, 10 da noite a polícia para. E 9, 10 da noite é mais ou menos o horário que eu posso falar com a Milene. Então eu falo com ela e depois eu fico no banquinho lá, fazendo o que tem que ser feito online. Então eu tinha o meu computador e ficava roteando a internet do meu celular para o meu computador. Eu morava. Essa era a vista, ali perto do banquinho. Pô, vista bonita, tá? Era muito linda a vista. Itália é um lugar espetacular, cara. Muito bonito. Não dá pra ver direito na foto, mas olha, é uma vista incrível. Aqui, 26 de fevereiro de 2020, o dia que eu cheguei lá. Vou te mostrar onde eu dormia aqui também, que é muito engraçado. Eu vou te contar esse negócio. A casa que eu aluguei não tinha janela. Era extremamente... Ela era embaixo, assim, não pegava sol, era um frio absurdo. E tudo que eu tinha era essa estufa pra me aquecer. E essa estufa não esquentava a casa inteira. Eu falei, cara, quer saber? Peguei meu colchão, arranquei da cama
e botei na cozinha. E por 96 dias eu morei nessa casa, eu dormi aqui. Eu dormi na cozinha, embaixo da pia, para ficar do lado da estufa, para ficar quente. Foi isso que aconteceu. E eu queria achar uma foto, eu tenho uma foto aqui meio clássica para mim, no banquinho aqui, né, que eu trabalhava, porque falei, cara, não, eu vou ter que registrar isso aqui, não tem jeito, um dia eu vou ter que contar essa história. E aí, enfim, olha eu na neve lá, curtindo a neve. Pô. Eu já tinha morado na França, morei 3 anos na França, então eu meio que já conhecia a neve e tal. Mas na neve é muito legal, é uma coisa maravilhosa. E aí, eu trabalhava de madrugada, então, desse banquinho. E nesse banquinho eu fazia tudo que tinha que ser feito online. Então, basicamente, eu descobri, foi ali na Itália, trabalhando sem internet em casa, que eu descobri que você, para dar certo na internet, o mais importante que você faz é offline. Foi ali que eu desenvolvi essa teoria, por uma prática real. Porque eu tô achando várias fotos, mas nenhuma de noite. Eu tenho uma foto de noite de fone. Aqui, eu tenho uma aqui, ó, não é de fone. De noite, sentado no banquinho. Será que ele dá um horário aqui? 00:55, ó. Eu tirei as fotos 00:55, cara. Muito louco. Dia 15 de maio de 2020. Esse era o banquinho que eu trabalhava. Frio absurdo, às vezes -5 e tal. Teve dias com chuva, nevando. Eu tava ali, cara. Com chuva eu me escondia embaixo do... Tinha um telhadinho do lado ali. Eu ia com o computador, ficava ali para fazer o upload dos vídeos. Então o que eu fazia online era só algumas coisas simples. Primeira era publicar meus stories que eu tinha feito ao longo do dia. Então eu fazia vários stories ao longo do dia. Às vezes eu conseguia dar uma escapada quando a polícia não estava, indo pro mercado, voltando do mercado. Eu fazia uns stories, então eu conseguia publicar os stories. Eu conseguia fazer o upload de todas as aulas e vídeos, tudo que eu tinha que fazer upload. E às vezes demorava 3, 4, 5 horas para fazer upload, então eu tinha que ficar ali até 3, 4, 5 da manhã. E eu dormia com o sol nascendo. E eu respondia o máximo de coisas que dava para responder. Comentários, pessoas, alunos, enfim, interagia com a galera ali do jeito que dava. E aí, baixava livro no Kindle e alguns vídeos, não lembro se o YouTube tinha vídeo já naquela época que dava para baixar, para ver offline, não me lembro. Mas eu baixava alguns vídeos que eu conseguia ver dentro de casa depois. E aí eu descobri que as coisas mais importantes do meu trabalho eu fazia durante o dia, dentro de casa sem internet, que eram gravar os vídeos, editar os vídeos, escrever os posts, escrever os roteiros das aulas, escrever os roteiros dos lançamentos, montar as páginas de lançamento. Então, eu fazia tudo offline. Isso significa que eu fazia tudo sem absolutamente nenhuma distração. Eu era absurdamente produtivo, cara. Eu passei 96 dias naquela casa, extremamente estressado, meio depressivo, meio triste, porque eu não estava conseguindo ver minha namorada, porque eu achava que a gente ia terminar, porque a gente não se via, e aí quando a gente conseguia conversar, a gente conversava por horas, por chamada de áudio, e não conseguia ver ela por chamada de vídeo, e eu não tinha ninguém para conversar, não tinha amigo, tava isolado, velho. Tudo que eu tinha era livro para ler, e eu ficava lendo o livro, gravando, e viajando na maionese dentro da minha cabeça, entendeu? Graças a Deus, eu não estava mal da cabeça para ter uma depressão, sei lá o que. Um dia eu não sei se eu diria que eu quase morri, mas eu simplesmente não me liguei que a fumaça da estufa estava voltando para dentro de casa. Não sei se você sabe, mas a fumaça que volta da queima da lenha é o monóxido de carbono e você morre com monóxido de carbono, né? Se você ficar num lugar fechado, igual o cara que liga o carro na garagem e não desliga o carro e fica lá. E aí ele morre dentro da garagem. Então, teve esse dia, começou a entrar fumaça, eu nem me liguei disso. Quando eu me dei conta, eu tava com muito sono e muita dor de cabeça. E eu comecei a achar muito esquisito, cara, porque eu tô com tanto sono e tanta dor de cabeça, tanto sono e tanta dor de cabeça. E por sorte eu não dormi, né, porque eu tava com muita dor de cabeça. E aí eu não sei o que me deu,
que o óbvio, né? O óbvio saltou à minha frente, foi Deus. Eu olhei pra dentro, eu olhei assim, cara, e essa fumaceira? Será que é essa fumaça? E aí tava um frio desgraçado lá de fora. Eu falei, cara, apaguei o fogo, abri as janelas. Tinha uma janela. Não falei que não tinha janela, tinha uma janela. Abri a janela, abri a porta e não podia ir pro lado de fora. Então eu meio que deitei na minha cama com tudo aberto e falei, cara, de alguma forma eu consegui ir lá fora e mandar uma mensagem pra alguém, eu lembro. Mas eu deitei e falei, cara, me cobri com 3 cobertas, botei 3 blusas e fiquei deitado e falei, eu acho que eu tô com pouco oxigênio, eu acho que era fumaça. Eu acho que a fumaça diminuiu o teor de oxigênio. Talvez eu tenha que ir pro hospital, mas não tem hospital onde eu moro. Eu não sei muito bem o que fazer. Eu vou deitar aqui e ver se passa. Não sei se era uma recomendação médica fazer isso. Mas passou. Eu vivi. Então, eu não achei que eu ia morrer. Se eu achasse que eu ia morrer, eu tinha saído de lá e ido pro hospital. Mas eu fiquei assim, cara, talvez eu morra, né? Tipo, eu acho que não, mas pode ser. Mas eu abri tudo e tal. E aí eu passei aquele dia, aquela noite, num frio absurdo, véio, coberto por um monte de coberta. Aí eu fui descobrir que o que aconteceu é que eu tinha mal regulado a abertura da chaminé, da estufa, e a ventania estava tão forte do lado de fora que não estava deixando a fumaça sair. Então a fumaça estava voltando. Então eu tinha que ter regulado de uma forma que a fumaça não conseguia voltar e ela ia conseguir sair apesar do vento, aos poucos. Foi isso que aconteceu. E aí eu tive esse aprendizado incrível lá na Itália. A questão é, por 96 dias eu não tinha internet, eu fiz 3 lançamentos, eles todos deram mais de 10 mil reais de faturamento, eu gravei eles escondido, num lugar muito bonito, eu consegui na casa de um cara que eu conhecia lá e gravava na sacada da casa dele, e editava tudo durante o dia sem internet, fiz toda a edição, tudo do lançamento, eu e o André. Página, e-mail, marketing, tudo. E fiz esse lançamento e esses lançamentos ali durante esses 96 dias sem internet. E tive meus primeiros lucros, paguei as contas, comi e sobrevivi a 96 dias trabalhando no digital sem ter internet em casa, descobrindo que a coisa mais importante de todas para você crescer no digital é o que você faz offline. Tanto que esse vídeo é offline, não preciso de internet para gravar esse vídeo, eu e minha câmera. E acho que esse é o grande aprendizado desse primeiro episódio. Se você quiser que eu continue contando minha história até chegar aqui em 2026, comenta aí, pedindo o próximo episódio e contando se você está gostando. Tamo junto.